boa noite, pessoal. Temos mais um podcast, hoje com a nossa celebridade do momento, né? É uma pessoa que fez de Xangri-Lá a capital nacional dos condomínios, né, PH? Então, PH, que é mais do dom da palavra, aí pode puxar um pouco mais, porque hoje é uma celebridade que faz o nosso município de Xangri-Lá e as alturas. Hoje não existe em nenhum estado uma cidade com tanta infraestrutura de piscina, área de lazer e resort como Xangri-Lá, não é, PH? Sem dúvida nenhuma, prazer novamente estar aqui no nosso podcast. Prazer receber o Celcinho, que além de prefeito, um amigo e também nosso colega. Sim. Celcinho também é corretor de imóveis, né? Prazer receber, Celcinho. Seja bem-vindo. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite, Marcos Júlio. Uma satisfação muito grande participar de um podcast aqui com vocês, né? Ainda mais falar sobre o nosso município, sobre o sucesso dos condomínios no município de Xangri-Lá, no qual cada vez reforça mais esse nome, a capital dos condomínios, né? Que a cada ano que passa são mais condomínios novos. Celcinho, antes de nós iniciarmos aí esse assunto mais relacionado aos condomínios, tenho certeza que o público quer saber um pouco a respeito do Celcinho político. Como é que iniciou? Foi lá no colégio mesmo, como uma boa parte dos políticos começam, né? Grêmio estudantil, enfim. Como é que começou a tua vida política, Celcinho? Para dizer bem a verdade, Paulo Henrique, assim, a gente desde criança, o irmão mais velho do meu pai, o falecido tio Dedé, o Dedé Norato, como chamava, era político, né? No tempo que o município de Xangri-Lá, Capão, pertencia ao Osório. O tio foi vereador, foi candidato Capão da Canoa a prefeito quando emancipou Capão da Canoa, mas na verdade não gostava muito de política. Por que não gostava, né? Porque aquela época era MDB e Arena, né? Então a gente via os comentários do tio. O tio era um tio que ele visitava toda semana nós, uma vez por semana era sagrado ele passar lá em casa. E comentava, tu podia ser um baita de um cara, mas se não fosse do MDB tu não prestava, né? Então a gente achava aquilo aí que não era o certo, né? Mas eu desde criança, cara, vinha a época de eleição, eu colecionava os santinhos dos candidatos. A minha mãe até xingava, por que traz esses papéis aqui? E a gente morava ali pertinho do Hotel do Boneco, como dizia hoje é a pousada João ali. Então eu fazia os comícios ali, a gente ia, eu pegava, levava um monte de santinho, guardava. E quando o tio ia discursar num comício, eu achava tão bonito que eu acho que já estava meio no sangue, né? E depois emancipou Capão, a gente apoiou na época o Ledorino, o prefeito, né? E quando emancipou Xangri-Lá, o Ledorino cobrou da nossa família ser um candidato, porque era uma família grande, graças a Deus a comunidade tinha uma amizade muito grande. Daí a princípio era para ser o Luizinho, o falecido Luizinho, meu cunhado. E o Luizinho chegou na hora e disse, não, tem que ser o Celcinho. E eu nunca imaginei, assim... Que idade isso, mais ou menos? Cara, eu tava com... Eu acho com 28. E... Eram uns 28. Daí faz pouco tempo, então. Faz pouco, faz bem pouquinho. Foi ontem. Então, foi amadurecendo aquilo e acabei, né, me candidatando a vereador. E foi engraçado que no primeiro comício eu tinha vontade de até virar de costas olhando para a parede de vergonha, né? Daí eu concorri a vereador por 2 vezes. A primeira vez eu fui o 6º vereador mais votado do município e não me elegi por legenda de partido. Sim. Né? A segunda vez eu fui o 5º vereador mais votado e também não me elegi por legenda. E a terceira vez eu fui o vereador mais votado do município. Né? Daí já assumi em 2001 como presidente da Câmara e fui fazendo um trabalho. Eu era oposição, né, do governo, que o prefeito era o César Bassani, e eu era oposição, mas fui fazendo um trabalho meio sozinho, assim, né? Não tinha apoio, porque quando o vereador tem um apoio do executivo é melhor, né? Fica mais fácil tu tentar resolver o problema das pessoas. E naquele meio tempo nós tínhamos um grupo de vereadores que a gente tinha se unido para que tivesse na próxima eleição um candidato, um morador do município. Eu falava morador que eu ainda citava na época, o César Bacena ainda morava em Capão da Canoa, depois que ele se mudou para Xangri-Lá. Eu brincava que se a prefeitura pegar fogo, tu não acha o prefeito e nem os secretários de noite no município, que não morava tudo outro lugar, Capão ou outros lugares. Então a gente fez um acordo com esses partidos, desses vereadores, que nós iríamos fazer uma pesquisa séria
bem feita, e quem ganhasse a pesquisa era o candidato a prefeito, não interessava quem fosse. E o segundo lugar era o candidato a vice, daquele grupo ali. Aí foi contratada uma empresa, foi feita a pesquisa e cada partido botou um nome de um candidato a prefeito. E o meu partido botou o meu nome. E eu era muito cobrado. O Beto Tarrasconi é uma pessoa que desde o início que nós começamos, vereador, ele era vereador junto, ele disse: tu tem que ser candidato a prefeito. Eu disse: tá louco, cara, mas por que tem que ser eu? Porque se vem 10 pessoas na Câmara, 9 vêm falar contigo e um com outro vereador. Sempre é contigo. Né? Daí foi amadurecendo essa ideia de cada partido ter um candidato, a pesquisa. Quando veio a pesquisa, nós tínhamos encontrado uma empresa realmente daquela séria, porque nós não podemos nos enganar, né? E apresentou todo a pesquisa para nós e no final foi dar o resultado da pesquisa. E para minha surpresa eu fiquei em primeiro, né? Fiquei em primeiro lugar na pesquisa. Na época o Choto, né, que hoje é falecido, ficou em segundo. E o Choto, claro, ele foi vereador em Osório, ele foi vice-prefeito em Capão, vice-prefeito em Xangri-Lá, tinha mais bagagem política. E ele não aceitou, porque ele disse: um guri, eu tenho uma experiência, né? E eu, na hora, cara, eu disse que eu não iria. Poderia ser ele o candidato a prefeito, só eu não iria a vice, eu iria a vereador. Né? Quase apanhei do Tarrasconi. Então, uns dias após, me procurou um pré-candidato que estava na pesquisa do MDB e me disse: não, mas se tu ganhou a pesquisa tem que ser tu. Então eu vou de teu vice. Daí acabamos amadurecendo aquilo e botei meu nome à disposição. Né? Deixa eu só te interromper, Celcinho. Claro que tinha essa votação, tinha a tua vontade, mas acho que também é extremamente importante a família, né? Como é que a família aceitou isso? A família não quis. Meus irmãos, a nossa família é muito grande, né? Eu tenho 6 irmãos, nós somos 7. A minha família não quis, a minha esposa não queria. Mas chegou num ponto que tu vai sendo apertado e um pobre vem, e acabou eu botando o nome à disposição. E daí faltava, no último dia para as coligações, o meu candidato, que seria meu candidato a vice, me largou, foi ser vice do candidato Choto, né? Daí chegou no outro dia que eu fiquei sabendo, não tinha mais como fazer coligação com outro partido, tinha passado o prazo. Daí nós teríamos que ter uma chapa própria do mesmo partido. Daí, como o cara é cutucado, daí já agora que agora eu vou mesmo. Né? Daí a gente saiu a procurar um candidato a vice dentro do partido. Na hora eu comentei com o Marcos Prestes, o Beto Tarrasconi, eu disse: eu fui o vereador mais votado, né, a eleição passada, tem o vereador Roxo de Rainha do Mar, que foi o segundo mais votado. Vamos convidar o vereador Roxo para ir de vice. Saímos daqui, fomos na Rainha, chegou lá, ele olhou para mim, bateu no ombro e disse: não, eu me reelejo a vereador. e naquilo nós começamos a olhar na lista de filiados. Daí eu olhei a Erna, que é uma senhora ali do Guará, a esposa do falecido Pingo, ela é da igreja, uma mulher que faz um trabalho dentro da comunidade. Disse: um vice lá do bairro Guará, eu acho que soma, ainda mais mulher, né? Que tem, a mulher tem que estar junto na política. Aí eu liguei para ela, não dava tempo, eu liguei, ela me chamou de louco. Tá louco. Depois até hoje ela brinca comigo: louco, fui eu não ter sido teu vice. E daí marcamos uma reunião à tarde, convidamos algumas pessoas. E dentro dessas pessoas estava o Edson Machado, que era assessor nosso na Câmara. E a Luzia, minha irmã, que quando nós estávamos reunidos ali, o Marcos Prestes olhou para mim e disse: Celso, eu ponho o meu nome à disposição para ser o teu vice. E eu tenho coisas que eu não sei enrolar, eu falo, né? E eu adoro o Marcos, mas eu olhei para ele: não, cara, tu é o mal necessário, mas tu como política, tu não ele não tem um carisma assim, né? Um cara fantástico, um baita de um profissional na área dele. Até hoje, todo governo meu, ele está sempre junto na administração, até hoje está, né? Mas não para conseguir voto. E a Luzia, minha irmã, olhou, o Edson Machado era evangélico, é evangélico, e a gente, na Câmara, a gente não falava o nome dele, a gente chamava do Bano, porque ele chamava todos nós de irmão, por causa da igreja, né? E a Luzia, minha irmã, olhou e disse: e o Mano? E o Edson olhou: eu não tenho voto, eu nunca concorri a nada.
E eu, do meu jeito, eu olhei, o Edson, tu pode até não ajudar, mas tu não vai atrapalhar. Olha o que o cara diz, né, cara? E o Marcos Prestes, até hoje ele comenta que quando a Luzia falou, e o humano disse que eu olhei para ele, disse que meus olhos brilhou. Né? E entramos. Mas é legal porque ele vem de uma comunidade da Rainha do Mar, né? Quer Sim, dizer, o bairro Rainha do Mar, né? Não adianta representando, botar tudo né? da sede do município, né? Que nem quando eu pensei na Erna, o bairro Guará, sim. o Edson na Rainha do Mar. E começamos, Paulo Henrique. Até hoje à tarde, coincidentemente, nós estávamos comentando, eu e a Luzia, e um amigo meu de Capão, o Kiki, tu conhece, sobre esta eleição. Começamos a trabalhar e nós estávamos batendo de frente com candidatos fortes, que era o Choto, César Bassani, falecido Renatão, o Egon Birli, que foi prefeito 10 anos em Capão, concorrendo aqui, né? Então era uma batalha bem difícil. E nós pelado que era um rato, cara. Nós não conseguíamos um patrocínio para a campanha, porque só diziam, o Celcinho não tem chance, sabe? E se desse desse R$1.000 para os outros candidatos, eles davam um para mim, sabe? Então foi uma dificuldade muito grande, assim, ó. Foi uma eleição muito difícil até chegar o dia dela, né? Mas nós começamos a trabalhar, e aqui em Xanglar as pessoas têm a mania de botar placa na frente de casa, pintar muro. Hoje a lei não permite mais, pintava um muro, botava uma taquara com uma bandeira na ponta, né? Então para identificar, ó, a casa se é Paulo Henrique, o Celcinho não entra, ou o outro candidato. E eu fazia o contrário, eu batia e entrava em todas as casas. E começamos a trabalhar e fazer muita visita. Então tinha casa que eu batia com bandeira do outro. Muitos diziam assim, tu tá te preparando para a próxima. Eu disse, não, eu vou ganhar a eleição é minha. E não tinha uma casa, cara, uma coisa assim muito bacana, que não tinha uma casa que tivesse bandeira ou placa ou muro de outro que eu entrasse e não conquistasse alguém. Né? E eu sempre dizia, eu tinha uma fé, uma certeza tão grande do resultado da eleição, e eu dizia que eu ia ganhar a eleição. Eles perguntavam, por que tu tem certeza? Eu disse, porque eu tenho o apoio de muitas mulheres, porque a mulher, ela não mente, ela não enrola, ela não diz, eu voto para ti para agradar. Não, a mulher é verdadeira, ela chega de sim ou não, eu tenho compromisso, eu voto fulano, eu acho fulano mais capacitado, enfim, né? E as mulheres apoiavam a minha campanha, cara, assim, mãe de família. E o homem, muitas vezes, ele tá lá num barzinho tomando uma cerveja, ele já aposta, né? O Marco Johnny vai ganhar, eu aposto tanto que o Celcinho vai perder, e chega no dia da eleição, a mulher vai votar e já leva o marido junto e já convence até a urna, né? Então nós começamos a trabalhar e fazer uma campanha assim, que foi uma campanha de miséria, cara, assim, uma necessidade para tu ver. Eu não gosto de lembrar que emociona. Nós se reunia no nosso grupo para fazer vaquinha para comprar um rancho para uma semana. Tu vê a situação, porque ninguém estava trabalhando. Tinha que fazer uma vaquinha. Vaquinha. Hoje nós vamos comprar um rancho para o Henrique. Na semana seguinte nós fazíamos comprar um rancho para o Marcos Jones. A outra para o Celcinho. E assim foi, cara. Foi uma campanha muito difícil. Nós servíamos... Eu tenho um amigo que ele trabalhava numa empresa de vendedor. Então ele conseguia suco, né, e pipoca. Ele trazia, nós fazíamos nosso comício, pipoca e suco. Fazia aquelas bombonas de água cheia e fazia suco para distribuir no comício. Né? Na época podia fazer isso, uns davam o cachorro quente, uns davam carreteiro, e não, nós era pipoca e que legal, né? suco. Essa é a ideia do podcast, é conhecer desde do início, né? Daí um dia o senador Zambiase me ligou e disse que queria vir em Xangri-Lá, queria vir aqui na minha campanha, que as pessoas falavam para ele que ele tinha um candidato do partido em Xangri-Lá, as pessoas falavam que não tinha chance, e ele disse, mas eu quero ir aí. Aí a gente conseguiu um conjunto. Na época era o auge dos bailão, era o Carisma, se eu não me engano era esse, e agora me fugiu o nome desse conjunto. E a gente conseguiu um conjunto para vir tocar no dia ali. E a gente alugou na época ali onde hoje vou fazer uma propaganda, onde é a Lojas Lebes, era a Pizzaria Foca. E o dono do prédio nos deu o prédio fazer um comício ali, né? E lotou, encheu de gente, assim.
pelo bailão que ia ter, Sim. e outra pelo senador, que o senador Sim. é muito bem quisto na comunidade. A gente brinca, né, que a rádio Farroupilha, na época, pegava até em tijolo, tudo que lugar que tu ia, estava escutando o Zambiase. E quando o Zambiase foi discursar, e eu falei, quando ele foi embora, ele me abraçou e disse: tu vai ser prefeito de Xangri-Lá. Eu disse: será, senador? Ele disse: tu vai. As pessoas não vieram aqui para me ver, as pessoas vieram aqui por causa de ti. E me chamou muito a atenção, Celcinho, quando tu falou, as pessoas aplaudindo e vibrando. Né? Então, isso vai te dando mais esperança e coragem de ir até o final. Sim. Vai te dar autoridade também. Né? Então, e nesse processo eleitoral, a gente via assim, ó, os outros candidatos em debate, em comício, um alfinetando o outro. Não falavam muito em plano de governo, e sim atacar um outro. Né? E nós não. E como o Celcinho não tinha chance nenhuma, o Celcinho era esquecido por eles. Ninguém te atacava. Não falavam nada. Né? E um dia antes da eleição, nós estamos fazendo uma caminhada em Rainha do Mar e estava um bandeiraço na Avenida Diamante, ali, né, a principal de Rainha. E naquele bandeiraço deu briga, se empurrava, assim. E eu e o Edson, fazendo visita. E as pessoas viam: olha que bonito, enquanto vocês estão aqui trabalhando, os outros estão lá dando bandeiraço no outro. Né? E tudo foi somando, cara. Eu acredito muito em Deus. Eu acho que Deus marcou isso. Ó, tu vai ser prefeito do teu município onde tu nasceu, cara. Então, no dia da eleição, eu estava muito calmo, muito tranquilo. E a gente está ali na frente da escola. Eu dei uma passada no Guará, na Atlântida, Rainha, né? Mas me concentrei mais na sede do município, que é onde tem um número maior de eleitores, né? E a gente estava ali, eu olhei 15:05, as urnas encerravam às 5, eu olhei para minha esposa e disse para ela: vamos embora? Ela disse: vamos. Daí o meu amigo veio com o carro, nós entramos, mas na minha cabeça eu tinha vontade de ir lá para casa do meu sogro. Na época o meu sogro e a minha sogra eram vivos, eles moravam em Arroio Teixeira. A minha cabeça era ir para lá, esperar, ver, né? E daí quando eu disse para ela: vamos aonde? Ela disse assim: vamos pro comitê. Eu disse: então vamos pro comitê. Chegamos no comitê, eu botei uma mesa no canto, porque a gente tinha deixado um fiscal em cada urna, para na hora de encerrar a gente ligar e pegar o resultado das urnas. Né? Na época era de escrutínio ainda, né? Ou não? Não. Já era eletrônico? Já era, sim. Já era eletrônico? Já. E então, eu cheguei, botei uma mesa no canto, peguei uma planilha que eu tinha feito antes, de urna por urna, né? Botei, arrumei, daí a minha esposa disse: a nossa casa era bem pertinho do comitê, ela disse: eu vou ali buscar um rádio para a gente escutar. E a gente está ali, quando eu olho, me chega, tinha um candidato a prefeito na época, que a gente chamava do Peixe, que ele era o Antônio da Plataforma. Então, o emblema do partido é um peixe, né? Então, eles tinham a camisa verde com um peixe branco. E me chamou a atenção que, quando eu olho, entrou um monte de gente que trabalhava para o candidato o Antônio da Plataforma. E tirando a camiseta. E dizia assim: Celcinho, nós estávamos lá porque nós estávamos sendo pago, a gente precisava, mas nós votamos em ti. Olha isso. Mas isso antes de resultado, Paulo Henrique. Sim, sabe? imagina. É uma coisa que te impressiona. Trabalhar a campanha toda pro cara, e era eleitor meu. E foi tão sincero que eles vieram e tiraram a cabeça. A gente precisava. E tipo assim: depois do resultado da eleição, não. Sim, antes. Né? Mostraram antes. E naquilo encerrou as urnas e começou a chegar gente no comitê. E eu estava numa calmaria naquele dia que não dava para entender. Parece que eu tinha tomado um vidro de tranquilizante. Né? Quando começou a encher o comitê de gente que vieram das escolas, eu começou a me dar ficar nervoso, porque eu tinha um cunhado que faleceu, que para mim é o irmãozão, né? Não era só um cunhado, que gostava de política, que seria o candidato a vereador da época, né? Que era o Luizinho. E quando eu me elegi vereador, ele fez uma festa, era um orgulho para ele aquilo, né? Eu ter sido eleito vereador. Então, te volta na cabeça, e quando encheu o comitê, eu me lembrei do dia do acidente que o Luizinho faleceu, né? Que encheu. E no dia da eleição, dia 1º de outubro, era o aniversário do Luizinho. Então, tudo, sim, né, vai somando. Vai somando. Daí eu comecei a ficar nervoso. Chegou uma hora que eu olhava, a minha calça balançava, assim, de tanto que eu tremia. Até então não estava, até as pessoas ficavam admiradas da minha calmaria. Daí eu olhei 5:10. Eu disse: eu vou começar a ligar para os fiscais de urna.
comecei a ligar e anotando uma por uma. O último lugar que eu peguei foi Rainha do Mar. Naquilo começa a dar na rádio, né? A Rádio Horizonte. Daí as primeiras urnas que deu foi justamente as urnas que eu estava perdendo. Daí tu via comentarista, era visto, o Choto tem experiência, né? Já é um político de mais anos, que vai ser o novo prefeito de Xangri-Lá. Mas naquilo eu liguei para a Rainha do Mar e pro Edson. Ô Edson, como é que foi aí? Ele disse, Celcinho, perdemos, né? Daí, que eu já tinha Guará, Atlântida e Xangri-Lá. Daí eu disse, mas perdemos muito feio aí. Ele disse, não, aqui nós ganhamos. É que o pessoal do outro partido passou aqui rindo de nós, fazendo buzinaço. E eu disse, me passa o número, que eu nem comentei para ele que nas outras a gente, né? Daí ele me passou e eu somei. Deu o resultado, nós tínhamos ganho com 87 votos. Daí eu comecei, será que eu peguei certo? Será que eu somei certo? Eu ressomei e dava certinho. Mas daí eu já não era só a calça que tremia, era tudo. Daí estava todo o pessoal amontoado assim num canto em cima do rádio, né? Daí eu gritava, pessoal, ganhamos a eleição. Ele, tá na rádio. Daí uma hora eu peguei e puxei a minha esposa pela mão e disse, Graciela, ganhamos a eleição. Espera. E eu já estava... Não dava bola para mim, eu estava lá sozinho. Daí quando deu o resultado na rádio, daí vieram todo mundo, daí até passei mal, assim. Mas eu digo, Paulo Henrique, assim, é a terceira vez que eu sou prefeito, mas foi a eleição mais difícil. Sem dúvida. Mas mais gostosa. Mais gostosa. Pelas dificuldades, né? Pelas dificuldades, sim. Tu via as pessoas, nós não tínhamos dinheiro para pagar cabo eleitoral. Para tu ver que no começo da eleição, saía eu e a Graciela com a meia dúzia de gurizada que nem votava ainda. É os que iam para a rua trabalhar com nós, sabe? Então, teve umas passagens assim, que marcou muito também, que quando a gente conseguiu fazer uma carreata, eu sempre cuidei do pessoal que tem cavalo, carroça, o cavalo se cortava, me chamava, dá um soro, e um senhor inventou de fazer junto uma carroceata, e nós pegamos num feriado, eu não me lembro se era de setembro, porque a eleição foi 1º de outubro, eu acho que foi 20 de setembro, um feriadão, e fizemos a carreata que saímos do Guará até a Rainha do Mar, e tinha muita gente na praia, muito veranista, e quando nós chegamos na Rainha, vários, não foi um nem dois, vários carros de veranista estavam na nossa carreata. E quando chegaram lá, queriam me conhecer, porque acharam tão emocionante, tão bonito, carreata e carroceata, e não era uma carroça com uma pessoa, era uma carroça com a família, criancinha de colo, bebezinho, e eles acharam aquilo muito bonito, assim, se admiraram de ver aquilo, que não estão acostumados. Então, lá na chegada, queriam me conhecer para saber quem era o candidato que fez aquilo ali, né? E eu trabalhei muito tempo na Secretaria de Saúde, que eu acredito foi aonde que eu fiz o meu nome político, né? Pelo atender as pessoas com educação, respeito, com carinho. E um amigo meu tinha uma ambulância que ele alugava, e na carreata ele também botou a ambulância com uma faixa, né, de saúde é prioridade. Então tudo isso foi somando, né? Que legal. E graças a Deus deu certo, mas não foi fácil. E isso certamente criou uma casca para as outras eleições, né? Sim. Marcos, vamos entrar agora na área do corretor mesmo, né? Dos condomínios, que é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Hoje não, já há um bom tempo nós já somos conhecidos como a capital dos condomínios, né? A gente quer saber como é que surgiu. A gente sabe que o seu Omar Wagner foi o que deu o pontapé inicial, mas sozinho ele não conseguiu dar esse pontapé. A gente gostaria que tu falasse um pouco mais, porque isso aí mudou o nosso litoral. Hoje nós somos o centro de todo o estado, somos nós, né? Marcos, assim, ó, eu falo e repito sempre, né? Deus olhou com muito carinho com o nosso município, o município de Xangri-Lá, porque a gente já tinha aqui, né, as pessoas que vendiam suas casas em outros municípios, outras praias, e vinham para cá comprar aqui por causa da noite, né? Nós tínhamos as belas danceterias, as melhores, né? Começou lá com a Stereomoto, que não é a minha época, mas depois veio Rock Point, Ibiza. Então as pessoas vinham para os filhos não andar na estrada do mar, né? Retornando de festa, que vocês lembram que se dava muito acidente, de morrer adolescente.
Então, depois disso, começou os condomínios. O seu Elmar Wagner, né, fez o Vilas Resort e depois fez o Lagos, né, eu fui um que na época não acreditei pela distância do mar. Né? E quando eu assumi como prefeito, dia 1º de janeiro de 2005, nós tínhamos 5 condomínios. 5 loteamentos fechados. Né? E nos primeiros 15 dias, eu não me lembro se foi dia 13 ou 14 de janeiro, eu recebi uma notificação do Ministério Público determinando a abertura de portões e tirar os muros. Né? E eu enlouqueci, eu recém assumo o município. Fazer isso, né? E eu quase pirei. Daí, na época, eu procurei o promotor de Capão da Canoa, que responde também por Xangri-Lá. Porque até então não tinha uma legislação. Não, era loteamento fechado, é inconstitucional. Vou dizer por que é inconstitucional. O Ministério Público tinha toda a razão. Porque dentro de um loteamento, tu tem área verde, tu tem praças e ruas que são públicas. Por que tu não pode entrar lá, se tu não tem um terreno, uma casa lá dentro, se é público? Sim. Então, a promotoria tinha toda a razão. E eu procurei o promotor desesperado, o doutor Daniel Martini, né? E, coincidentemente, na época ele morava aqui em Xangri-Lá. E fui de coração aberto, eu quase chorando de desespero. E eu disse, doutor, isso aí não pode, o que vai acontecer comigo? O nosso município está bem com os condomínios, com os loteamentos. E eu nunca esqueci, cara, ele foi um cara fantástico, eu sempre que posso elogiar a atitude dele, eu elogio. Ele foi um cara que Deus botou ele aqui em Xangri-Lá para nos ajudar a resolver esse problema, né? Que ele pegou uma caneta, cara, eu nunca esqueço que ele pegou uma caneta e disse assim, tem como, aqui é um prédio, só deita ele. Ele só me disse isso. Né? E eu entendi o que é um prédio. Prédio, tu paga IPTU do corredor, tudo particular, né? Sim. 100%. A partir dali nós começamos a ir atrás e ver e criamos a Lei 012 de 2005, que se transformou de loteamento fechado para condomínio fechado. Né? Então, aqueles 5 loteamentos que tinha foi transformado de loteamento para condomínio. Naquilo ali, né, as pessoas que eram proprietários, porque já não era mais da empresa que fez, tiveram que indenizar o município, as ruas e as praças. Né? Então, a gente colocou na lei 15% do total da área indenizar o município. Então, um exemplo hoje. Esta mesa aqui são 10 hectares. Né? Vai ser transformado em condomínio. O loteador ele tem que indenizar o município com 1,5 hectare. Então, ele tem a opção de pagar em dinheiro ou benfeitorias. Né? Então, aqueles 5 condomínios da época, que era um loteamento, na transformação, eles nos deram aquela área, 30 hectares, onde é o parque de eventos. Indenizaram com aquela área. Né? E, a partir dali, começou na Lei 012. Então, quando se regulamentou, e para minha surpresa, Marcos e Paulo Henrique, a Lei 012, que regulamenta os condomínios fechados, era a primeira lei do Brasil. Olha só. Então, quando a gente começou a receber e-mail do estado de São Paulo, Fortaleza, outros estados pedindo cópia da lei, nos surpreendeu, mas por quê? Não, porque não existe uma lei, é a primeira. Né? E a partir da hora que foi regulamentado, porque, claro, eu tenho certeza que o seu Wagner, se tu falar com o filho dele hoje, o Ricardo, eles faziam os loteamentos, mas também ficavam com medo de amanhã ou depois um cliente que comprou entrar na justiça, né? Porque ele é dono e não é dono de tudo ali. Então, deu credibilidade àquela lei e começou a vir outros empresários a vir investir em condomínios em Xangri-Lá. E foi aonde explodiu. Explodiu, daí... Isso em 2005, é? De 2005 para cá. Né, a partir da edição da lei. Daí, eu não me lembro o ano que eu fui botar umas paradas de ônibus nova, né, nas avenidas, e criei o slogan. Mandei fazer, né, na gráfica, um slogan, Xangri-Lá, capital das praias. E na época, no começo, uns criticaram, outros acharam legal, e pegou. Até hoje, né? A capital dos condomínios, aliás, capital dos condomínios. Então, hoje a gente é conhecido nacionalmente, internacionalmente como a capital dos condomínios. Eu fui agora no mês de julho, tive a felicidade de ir em Toronto, no Canadá, junto com o empresário, receber um prêmio em arquitetura, um prêmio mundial. Né? Então, o município nosso é conhecido internacionalmente como a capital dos condomínios. Levamos a bandeira de Xangri-Lá na hora da entrega do prêmio, foi muito legal. E o que me surpreendeu, assim, que nesse concurso,
posso dizer assim, não era só de condomínios, são várias, são de arquitetura, de urbanismo, paisagismo, então são várias modalidades dentro desse concurso ali. E, cara, não é ser arrogante nem orgulhoso, mas eu tenho certeza, se tivesse escrito o nosso município em casas, em decoração, a gente trazia de ônibus prêmio de lá, porque realmente o nível é muito alto. O nível é muito alto, né? E quando tu vê pessoas de outros estados, vem aqui agora há pouco tempo, vem o pessoal de Fortaleza olhar os condomínios e sai daqui apavorado. Então hoje o Marcos sabe, né, que é da área de corretagem, tu também, que tem várias pessoas já aqui de outros estados investindo aqui, né? Sim. Investindo no nosso município. Ontem ainda nós estávamos no lançamento de mais um condomínio, eu agradecendo os empresários de Lajeado, que é o segundo grupo de empresários de Lajeado investindo em condomínio aqui. Então, eu sou apoiador, eu procuro... Nós temos a equipe lá da Secretaria do Meio Ambiente, a equipe da Secretaria de Planejamento, o procurador, o Dr. Thiago. A gente vive correndo atrás para agilizar o lançamento de um condomínio. O porquê? Eu acho que eu já tive oportunidade de conversar isso contigo, né, Paulo Henrique? Como eu sou nascido e criado em Xangri-Lá, o meu pai construía, né? Então a gente lembra muito do JJA, né, que era tão comentado, que é o junho, julho e agosto, era uma miséria, cara. Ninguém vinha para a praia, não tinha uma obra, tu não conseguia ser contratado, fazer uma reforma, eu me lembro disso, pai. Então a gente tinha que trabalhar aqueles outros meses para juntar, para ter uma gordurinha para esses 3 meses, que era horrível. Uma mulher em Xangri-Lá, antes disso, ela trabalhava só janeiro e fevereiro de doméstica nas casas de veranista, né? Eu sou do tempo que o cara saía com um carrinho de mão, uma máquina de cortar grama dentro, aquele tesourão grandão dentro da máquina, e ia sair nas ruas e parando nas casas oferecendo para cortar grama. Qual foi a diferença, né? E infelizmente a gente ainda vê algumas, muito pouquinho, falar mal de condomínio, né? Mas hoje tu pega, vamos falar mulher que só trabalhava janeiro e fevereiro doméstica. Hoje tu pega uma mulher, não é uma, tem muitas em Xangri-Lá que ganham 5 mil, 4 mil por mês, 5 mil, o ano inteiro por cuidar 3, 4 casas. Eu tenho algumas conhecidas que têm carteira assinada o ano todo. Sim, o ano todo. Hoje é normal isso. Tu pega o cortador de grama, aquele que andava com a máquina na carrinho de mão, tu chega num portão de condomínio, ele tá com carro zero, um reboque atrás, máquina a gasolina e máquina elétrica, sabe? Então tu vê a diferença. Prosperidade, então, né? Em função dos condomínios. Muito, cara. Então assim, eu como prefeito eu tenho a obrigação, sim, né? Como desculpa o termo, eu já fui chamado para alguns, né? De puxar saco de empresário de condomínio. Não sou puxar saco, não, eu sou puxar saco do meu município. E é uma obrigação do prefeito trabalhar que o município possa girar e dar emprego e renda para a comunidade. Eu não quero ir lá na casa do Marcos, do Paulo Henrique, e torcer que eles passem necessidade para me comprar o voto com cesto básico, com vidro de remédio, não. Eu tenho orgulho de nossa comunidade hoje, o morador, ter dignidade de sair de cabeça levantada sem precisar se humilhar para alguém, porque ele tem o emprego dele, ele sustenta a família dele com dignidade, né? Agora, esse ano de 2023, o Ministério Público trancou a construção civil por 6 meses, também com razão, também com, né, o sistema do esgoto. E eu sempre fui um cara magro, eu emagreci 9 quilos nesse processo, né, de não dormir de noite. Quase sumindo, então. Quase sumindo. Mas tu anda na rua, tu vai no mercado, tu vai na farmácia, vê Celcinho. Eu vi um senhor que foi o que mais me cortou o coração, um pai de família, que eu conheço há muitos anos, que nunca pediu uma bala para ninguém. E ele vinha pedir um cesto básico, que estava sem serviço. Então, isso aí é uma cobrança muito grande, né? Muito grande. Então, hoje, assim, graças a Deus, resolvido o problema do esgoto, resolvido o problema do plano diretor, né? E dá um orgulho muito grande ser prefeito pela 3ª vez no meu município, e cada vez a gente vê crescer mais, né? A gente ter a noção, a sabedoria que Deus dá para a gente de ver as coisas, poder proporcionar, como foi agora, né, a situação da praça do Centrinho de Atlântida, né, que estava ali, ninguém mais ia ali, ninguém mais queria, está ali um sucesso total. Teve problemas também com o Ministério Público. Sim, né? Denúncia em Ministério Público, denúncia em Tribunal de Contas. Exatamente. Porque o Tribunal de Contas daí é pessoal, para o prefeito Celcinho, né? E graças a Deus entraram com liminar, tudo, não conseguiram. Está ali o sucesso total. Quem já foi lá sabe o que eu estou dizendo, né? Uma coisa, um centro muito familiar.
E o mais legal, né, Celcinho, desculpa te interromper, o mais legal é inverno e verão. Inverno Isso e verão, aqui que chama atenção aí. e deixa as pessoas, a comunidade cada vez mais contente, né? Isso Porque tem aí. poucas vezes, é só verão. Não, não é só verão, é verão e inverno. E a gente ter, o Marcos, o Paulo, a gente ter condições de ter um orçamento no município, fazer obra, de devolver para aquele que paga o seu imposto em obras, né, que nem estamos fazendo a reurbanização da Avenida Paraguaçu, que iniciou lá em Rainha do Mar, vem até Atlântida, está atrasada a obra, está há 3 meses por causa toda a chuva que deu, mas a gente agradece a Deus ainda que teve os municípios no interior que perderam tudo, perderam familiares, né? Nossa, foi só atrasar a obra. Então, muito veranista chega aí e reclama, que abandona, não é, mas não adianta discutir, né? Que infelizmente o ser humano ele olha só para o seu umbigo, né? Mas aí fazendo a beira-mar, né? O calçadão à beira-mar, muitas e muitas ruas em PAVS. Agora para 2024 eles têm mais 80 mil metros de PAVS. Nossa. Olha a quantidade de ruas que vão pavimentar. Continuar a reurbanização da Avenida Paraguaçu, terminar o calçadão que vai aqui da Rio dos Índios até Las Dunas, essa etapa, né? Agora hoje uma novidade que em primeira mão, eu estou muito feliz hoje, né, que um processo de licitação é muito burocrático e muitas vezes as empresas entram sem condições, mas só para trancar, para não sair, para depois tentar vender para o outro. Sim. Né? A sem-vergonhice acontece. Estratégias, né? Então, o meu sonho era fazer um novo centro clínico, um novo 24 horas, uma coisa de qualidade, uma coisa que o nosso profissional da área de saúde vai lá, tem uma boa sala, com todas as condições, os nossos pacientes tenham lá, né, um conforto quando ficar lá em observação, e hoje foi a licitação e graças a Deus deu certo. Então inicia este mês de janeiro ainda o novo centro clínico. Olha, que vai ficar aqui atrás do Amaná, atrás onde tinha um campo de futebol ali, também agora licitado na quarta, uma nova escolinha de educação infantil em Rainha do Mar. Então, assim, esse ano 2024, eu acredito que em mais de 150 milhões de reais em obras públicas no município. Não é qualquer município que acontece isso, né? Então, isso acontece por quê? Pelos condomínios, por tudo que está acontecendo em Xangri-Lá, o município vai arrecadar mais. Este ano 2013 foi um ano muito difícil para todos os prefeitos do Brasil, porque com o novo governo federal foi diminuído os repasses. Eu dou um exemplo, eu entrei na justiça para o município ter direito em royalties e ganhamos. Nós recebíamos em torno de 2.800.000 a 3 milhões por mês em média de royalties. Hoje recebe 650 mil, para tu ver a diferença. Diminuiu o dinheiro do Fundeb, que é da educação, diminuiu da merenda, todos os repasses diminuíram. Então, os municípios ficaram num aperto enorme. Nós tivemos que economizar, sim, mas não paramos uma obra do município. Economizamos, sim, coisas supérfluas que não precisava para agora, que por esperar eu cortei as compras, cortei a hora extra, os benefícios de alguns, né? Mas conseguimos encerrar o ano com quase 7 milhões no caixa. Né? E tem municípios que nem o 13º, paga até o dia 20 de dezembro. Eu paguei 50% em julho e 50% dia 8 de dezembro. Os fornecedores todos em dia. Né? E terminamos o ano ainda com quase 7 milhões em caixa. E esse ano, 2024, vai ser bastante difícil, que essa nova, né, o novo... Agora fugiu o nome do governo federal, que foi aprovado, vai piorar para o município. Mas o que é a diferença nossa? A diferença é que o município cresceu, o município hoje está sobrevivendo, inclusive teve uma pesquisa nacional e que o município de Xangri-Lá ficou em primeiro lugar, a cidade de Santos, em São Paulo, em segundo. Se não vir verba federal e estadual mais, são municípios que autossustentáveis pela arrecadação que tem de TBI, de IPTU, né? Tu vê que em 2023 foi menos por causa da paralisação das obras, mas 2024 nós arrecadamos, se eu não me engano, 25 milhões de reais só em TBI. Olha o que gira de venda dentro desse município. Sem dúvida. 25 milhões é mais que o orçamento de muitos municípios do interior, só em TBI, né? Então, assim, por isso que hoje tu vê os corretores tudo tão rico, né? Opa! Os corretores tudo tão rico. E então, assim, hoje, eu vendo ontem ali, o Marcos, o lançamento do condomínio,
teve uma pessoa que depois que eu saí lá, fui falar, disse assim, mas tu tá bem com os corretores, né? Eu disse, por quê? Cara, o quanto te aplaudiram. Mas os corretores, cara, são os caras que faz acontecer. Sim. Faz acontecer, eles trabalham. Cara, se tu pegar hoje os corretores Xanglar e Capão, os caras estão muito na frente. Sim, muito. E se preparam com curso, com palestra. Os caras focaram mesmo. Então, eles passaram, não estou aqui para criticar o ex-prefeito, mas eles passaram 8 anos sem ter o que vender. Sim. Porque em 8 anos foi feito 2 condomínios Xanglar. Né? Agora, nesses 3 anos que eu estou, já passou mais de 10. 10 condomínios. Então, assim, os corretores estão ganhando dinheiro dele honestamente, estão fazendo o nosso município crescer. Na verdade, tem produtos, né, para vender. Tem isso produto, que é o mais importante. E o bom, Paulo, é bom e ruim, né? Que eu falo que hoje o nosso município ele tá tão bem, se destacando tanto, que o corretor está passando por um mentiroso. Lança um condomínio com 300 lotes, tu vai lá, tu reserva, tu tem 10 reservas, o Marco tem 15. Tu consegue 2, 3, o Marco 2, 3, daí tu tem 10 reservas, o que tu vai dizer para os outros 7? Não, e às vezes o pior, né? Tu fala que não, lançaram o condomínio, tá, mas e quanto tempo levou? Meia hora, 1 hora para vender. Não, tu tá brincando, sabe? Celcinho, a gente quer agradecer muito a tua participação. Nós gostaríamos que o Celcinho continuasse mais tempo conosco, mas ele é que tem o compromisso, nós continuamos batendo papo. Mas quando eu comentei com o Marcos, tem certos podcasts que a gente tem que fazer parte 1, 2, 3 e 4. O Celcinho é um deles, né? Tem certeza. muita história para contar da sua vivência, né, dentro do município, dessa possibilidade de que as pessoas possam vir para cá, não só veranear, mas depois da pandemia morar. Muitas pessoas vieram morar em Xanglar e viram que a cidade tem vida no inverno. Então é muito legal nesse nosso, vou dizer assim já, vou me adiantar aqui, Marcos, nosso primeiro podcast com o Celcinho, né? Certamente vai ter mais vezes. Será um prazer voltar novamente aqui, Paulo Henrique. Eu adorei o papo, né? E eu gosto de bater papo e ainda mais falar sobre a cidade da gente, que a gente ama tanto, né? Mas bem rapidinho, o Covid foi, infelizmente, né, uma peste, uma doença, morreu muita gente, mas não só para Xanglar, para o litoral todo, o Covid foi muito bom. E eu digo que mudou a cultura do nosso veranista. O nosso veranista tinha a cultura de vir em janeiro, fevereiro e feriadão. E viram que vive o ano inteiro. Viram que o supermercado tem o restaurante, tem tudo aí, tá tudo aí. Tem banco, tem hospital. E muitos não quiseram mais ir embora, né? Sim. Agora com o hospital é outra tranquilidade. Né? Esse era um problema que tinha aqui, realmente. Sim, as pessoas vêm para cá e a preocupação deles é com a saúde. E hoje tem esse problema solucionado. Mudou a vida toda do litoral a partir daí, né? E para encerrar, eu tenho um compromisso agora com o secretário de Segurança do Estado. A gente já está trabalhando para o Planeta Atlântida, né? Mas convidar todos que vão assistir o podcast, né? Dia 27 temos o Paleta Atlântida, maior churrasco à beira de praia. E 3 e 4, o Planeta Atlântida, né? E tudo isso que se acontece cada vez divulga e brilha mais o nosso município, né? Que faz as pessoas de outros lugares querer comprar uma casa aqui, vir veranear aqui ou até mesmo ir morar. Muito obrigado e será um prazer voltar aí. Nós agradecemos. Nós que agradecemos.